Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, hoje o Evangelho nos convida a deixar de ser terrenais. Ou seja, é preciso olhar para as coisas do alto. E quem veio do alto? Quem veio de Deus? Jesus. E trouxe a boa notícia, o Evangelho, o qual nós buscamos cada dia anunciar aqui para você. E somos sabedores que precisamos ser testemunhas da verdade. De Jesus ressuscitado é o que nós estamos celebrando nestes dias, até o dia de Pentecostes. O que veio do alto é Jesus. E nos diz o Evangelho desde ontem que aquele que crê terá a vida. Aquele ou aquela que adere à sua proposta, que quer viver de acordo com os desígnios de Deus. E para isso nós não devemos nos prender às coisas terrenas. Embora estejamos neste mundo, é preciso viver para Deus. É necessário que em todo momento e circunstância nos esforcemos por ter o pensamento de Deus. Ambicionemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e aspiremos a olhar os homens, a humanidade, as circunstâncias da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Se atuarmos como aquele que vem do alto, descobriremos uma quantidade de coisas positivas que acontecem continuamente ao nosso entorno, porque o amor de Deus é ação contínua em favor de nós. Se vivermos do alto, amaremos a todo mundo sem exceção, sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo. Daí a importância de nascer do alto, de buscar fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos, buscar fazer o bem, ser honesto, evitar entregar o nosso corpo ao pecado, afastar-nos do mau caminho, deixar de lado as conversas indecentes, vestir-se com modéstia, purificar o nosso coração, a nossa alma, porque somos templos do Espírito Santo. São Paulo já nos ensina na carta aos Gálatas, capítulo 5, que nós devemos buscar os frutos do Espírito Santo de Deus e não agir segundo a carne, segundo nossa vontade, pois aquele que vem do alto está acima de todos, é o que nos diz o Evangelho de hoje no versículo 31. Deus governa todas as coisas, a nossa vida, a Ele que nós devemos obedecer, gerenciar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Deus que não veio para julgar, mas para salvar. Neste sentido, somos chamados a amar e servir a Deus, e seu serviço tem a marca da gratuidade. Esta atitude de servir sem esperar nada a troco, sem necessitar a resposta do outro, criar um ambiente profundamente humano e de respeito livremente à pessoa. Esta atitude se contagia e os outros se sentem livremente movidos a responder e atuar da mesma maneira. Poderíamos dizer ou falar sobre a corrente do bem. Entre todos os bens, Deus é o bem maior, supremo. E Ele nos deixa livre para responder, para corresponder a sua proposta, pois aquele que não crê, vira as costas para Deus, está sob a condenação. Mas não é Deus que condena, são as atitudes da pessoa que rejeita Deus, que não aceita o seu projeto de vida, que prefere viver no pecado, seguem seus impulsos, a concupiscência da carne e se deixam contaminar, se prostituem, vivem na escuridão, no erro,
E muitas dessas pessoas não têm interesse de mudar de vida. Se acomodam, se lambuzam no pecado, vivem na mentira. É terrível, daí a necessidade que Nossa Senhora vem insistindo através de suas mensagens, a partir das Sagradas Escrituras, pela conversão, a conversão do coração, para que a gente não se perca, mas para que a gente possa ir para o céu, viver na plena comunhão com Deus. Foi para isso que ele veio, para redimir a criatura humana. Cada um de nós, você ouvinte, que me escuta, que me acompanha, é chamado à santidade, à vida eterna, hoje, agora. Por isso não podemos adiar nossa conversão, a fim de que o nosso coração esteja voltado para Deus, para as coisas do alto, pois as coisas da terra passam. O nosso tempo aqui é limitado, não sabemos quanto tempo temos. E de igual modo é importante investir a nossa vida, o que temos. Uma vez que conhecemos as coisas de Deus, é preciso entregar-se de corpo e alma, fazer, quem sabe, uma consagração específica para se doar mais, se dedicar com mais fervor de coração. Que possamos professar nossa fé, não só de boca, mas de fato, com o coração voltado para Deus. Quem de nós quer ter a vida eterna? Para isso é preciso, como ensina Jesus aquele jovem, observar os mandamentos. A princípio é isso: seguir a lei de Deus, renunciar aos maus desejos, ao demônio, suas obras, porque diz as Sagradas Escrituras, ele veio para destruir as obras do demônio, o pai da mentira. Pertencemos, irmãos e irmãs, ao Senhor e queremos a Ele servir. Acreditar no Filho, como diz o Evangelho de hoje, quer dizer ter vida eterna. Significa que o dia do juízo não pesa em cima daquele que crê, porque já foi julgado e com um juízo favorável. No entanto, aquele, porém, que se recusa a aderir a Jesus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece com ele, enquanto não acredite. Mas enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de mudar de vida, de mudar a direção por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas somos sabedores que nosso meio tem pessoas descrentes, ateus, satanistas que rejeitam nosso Senhor Jesus Cristo, pessoas que zombam do Filho de Deus e também dos seus seguidores, que perseguem, que humilham, assim como aconteceu com Jesus. Somos muitas vezes ridicularizados, e por causa disso não somos melhores, mas Deus nos chamou. E pelo batismo somos do corpo místico de Cristo, chamados e enviados a sermos luz, continuadores da missão salvífica de nosso Senhor. Cristo revela que, por causa de um grande amor pela humanidade, Deus Pai enviou ao mundo seu Filho, Jesus, para que todos que nele crê sejam salvos, possuindo assim a vida eterna. Porém, repito, os que lhe rejeitarem não herdarão essa vida, já que a justiça de Deus prevalecerá. Portanto, meus irmãos e irmãs, a vida eterna começa aqui para quem cultiva no seu coração a percepção das coisas santas, dos mistérios de Deus. Quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, mais nos apropriaremos das realidades do céu e poderemos começar a viver a vida eterna. Participe da Santa Missa sempre que possível. Fique atento às leituras diárias da Palavra de Deus, do Evangelho.
da homilia do sacerdote, silenciando o coração e o corpo para estar com o coração voltado para Deus, meditando em sua casa algum livro espiritual de cabeceira que possa ir te ajudando também nesta purificação interior, na reza do Santo Terço, na prática das boas obras, buscando ser uma pessoa de fato que está se esforçando, tentando para ser melhor a cada dia, na humildade, na sinceridade, e sempre que necessário buscando a confissão sacramental. É assim, é desse modo que a gente vai se santificando, porque sem Deus, sem esta luz do alto, a gente vai agir de acordo com a nossa vontade. E precisamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. A sintonia com o Espírito Santo nos leva a perceber os sinais de Deus que nos revelam um modo de viver diferente dos que pertencem à terra. Tem muita gente que age de acordo com o mundo, com pensamento mundano, com imoralidades, com indecência, pensando mesmo e investindo seu tempo, seu corpo nas riquezas materiais, perdendo muitas vezes sua saúde. Assim sendo, de acordo com o que nós falamos ou vivenciamos, é que podemos dar testemunho de que pertencemos à terra ou já somos cidadãos do céu. Quem está ligado ao céu percebe os sinais de Deus, os acontecimentos da sua vida, do mundo, percebe o itinerário de Deus e vê nas coisas mais incoerentes e desencontradas onde Deus quer levá-lo. Não porque entenda, mas porque confia. Certamente você já antes vivia no pecado, não conhecia as coisas de Deus, sentia angústias, não sabia direcionar sua própria vida. Hoje, certamente, tendo feito esta experiência, hoje participando, não sei, de algum grupo de oração, voltado mais para as coisas de Deus, você percebe. Você foi iluminado, iluminada por Deus. Sente até uma dificuldade talvez maior, porque de fato o demônio não quer que a gente pertença a Deus. Ele quer roubar a nossa fé, colocar dúvidas em nosso coração. Por isso, rezemos. É preciso estar em harmonia com as coisas de Deus. Essa harmonia só acontece a partir de uma vida de oração. Por isso, é difícil para aqueles que não têm contato com Deus, não param para alcançar o caminho sobrenatural. Por quê, Padre? Porque só enxergam com os olhos do mundo e acham que tudo poderá ser resolvido com seu raciocínio e inteligência. Por isso, quando uma pessoa está de fato no caminho de Deus, sente verdadeiramente uma alegria diferente. A pessoa consegue sorrir apesar das tribulações. De fato, se reconhecermos esta maravilhosa relação do Senhor com seus filhos, nossos corações mudarão necessariamente e veremos abrir-se diante dos nossos olhos um panorama absolutamente novo, cheio de relevo, profundidade, de luz. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, escreve: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Leia depois a carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Esta é sem dúvida alguma a vontade de Deus, a salvação do homem, dos homens, de cada um de nós, de você que me escuta. Deus bate à porta do nosso coração com o seu amor. Por quê? Para nos atrair a Ele e nos levar em frente no caminho da salvação. Deus está próximo de nós com seu amor, para nos levar pela mão à salvação. Quanto amor há por detrás disto? Não dá para a gente medir.
Por conseguinte, rezando: seja feita a vossa vontade, é o que nós dizemos no Pai Nosso, não é assim? Somos convidados a inclinar servilmente a cabeça como se fôssemos escravos. E somos e devemos ser escravos de Deus, escravo de Jesus, não? Deus quer nos livres. É o seu amor que nos liberta. Contudo, nós cristãos somos testemunhas de uma verdade que recebemos. Jesus veio do alto, veio de Deus. E sabemos que, sendo suas testemunhas, oferecemos um serviço inestimável. E temos que estar pessoalmente convencidos do que acreditamos. Sentirmos-nos parte de uma belíssima tradição que tem muito a oferecer à sociedade. Da nossa Igreja Católica Apostólica, nós somos cristãos por herança, nem por pertencer a um grupo social, mas sim porque encontramos Jesus Cristo. E esse encontro transformou a nossa existência. Experimentamos a alegria de o acompanhar, de o sentir perto de nós, presente em nós e nosso meio como um amigo, como irmão, mas também como rei, isto é, como farol luminoso da nossa vida. Por isso nos sentimos estimulados a voltar continuamente à Palavra de Deus, à luz de nossa vida. Daí a importância de cada dia evangelizar através destes meios de comunicação, voltando às fontes, à palavra de vida eterna, e transmitir aqui a você, de algum modo, de forma sucinta, para que também chegue a outros corações. Por isso, a gente pede que você compartilhe com seus amigos, para que se inscreva aqui em nosso canal e a gente possa crescer no canal no sentido de evangelizar, a fim de que o canal continue produzindo tudo para a maior glória de Deus. Por isso, não esquece, tá bom? De deixar o seu gostei, de deixar o seu comentário e que seus amigos também possam se inscrever no canal. Porque a verdade que nós anunciamos aqui não é nossa, é do alto, é de Jesus. A verdade implica o quê? Conhecê-la, meditá-la, possuí-la de modo reflexivo. Convida-nos a celebrá-la e a contemplar sua beleza. O cristão não tem medo da verdade, de se fazer as perguntas mais difíceis que o ambiente ou a sociedade colocam para ele. Sabe que o Evangelho possui a capacidade de iluminar os dilemas e problemas mais difíceis que perseguem o homem. Um cristão que vive a sua fé, que conhece bem, pode se converter em um ponto de referência, de apoio para as pessoas que o rodeiam. E será assim porque dará tudo um enfoque positivo, recordando que Deus nos ama, nos liberta, nos salva. No fundo, falar das verdades de fé é falar do que se vive, com honradez e humildade, apoiados na confiança e não na imposição. Irmãos e irmãs, este amor à verdade permite transmitir a fé, como é um sim imenso ao homem, à mulher, à vida, à liberdade, à paz, ao desenvolvimento, às virtudes. Se Cristo nos fez felizes, é normal que essa mesma alegria se transmita em nossa atitude. De fato, a força com que a verdade se impõe tem que ser a alegria, que é sua expressão mais clara. Por ela, deveriam apostar os cristãos e nela deveriam dar-se a conhecer o mundo. Nesse caso, se está disposto com mais facilidade a escutar e valorizar argumentos que lhes são oferecidos, à luz da Palavra de Deus. É Ele que nos ilumina. De tal modo que ser cristão na sociedade de hoje implica de um modo muito especial não só estar convencido da verdade da revelação, mas também o ser capaz de dar razão dela, de ser capaz de dialogar sobre ela. São Pedro, na sua primeira carta, vai dizer que é preciso a gente dar razão de nossa fé.
E a nossa fé amadurece quando se submete à prova do diálogo. Comunicar a fé não é discutir para vencer, mas dialogar para convencer. Pois as ideias não se impõem, mas se propõem. O Evangelho é uma proposta de vida. Não se trata aqui de derrotar a ninguém, mas de iluminar. Ilustrar a mente e o coração dos que escutam sobre algo que realmente lhes afeta. E para que a gente possa transmitir a fé, é preciso amar a Deus. E além disso, também amar a pessoa com quem estamos lidando. Aprender a evangelizar significa aprender a amar. Ter o coração grande, ser acolhedores, compreender, servir. Que Maria, escrava do Senhor, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa e o bem-aventurado Pai São Bento nos protejam das ciladas de Satanás, de seus demônios que só querem que pecamos contra o Espírito Santo, fazendo assim que não tenhamos perdão de Deus. E que Deus, pela intercessão, seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a sermos cada vez mais conscientes de nossas ações cristãs, para que sejamos dignos de suas promessas. Que Deus abençoe, saúde, paz e alegria a todos neste dia e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!